Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos deixar nossas Bíblias já abertas em Neemias. A meditação de hoje é um pouco diferente do que eu tenho costumado a fazer, desde a junção, né, quando a escala de pregação se iniciou e tal. Eu propus no meu coração da gente trabalhar sequencialmente um livro, né? Escolhi 1 Pedro e tenho pregado em cima de 1 Pedro nas oportunidades que eu tenho. Só que hoje, Deus incomodou meu coração com algo específico durante a minha semana. Eu tive a oportunidade nesse finalzinho de semana escrever um pouco sobre isso. Então, não sei se para vocês é diferente, mas para mim é diferente o processo, né, de escrever. Então não vamos ter assim um texto específico. Esse texto de Neemias foi com o estudo da escola dominical, né? Hoje nós estudamos Neemias 8, 9 e 10. E esse texto despertou, junto com o que estava acontecendo, algo no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler Neemias 9, versículo 38. E depois a gente vai dar um salto para o versículo 28 e 29 do capítulo 10. Amém? Neemias 9, versículo 38, primeiro. Vou esperar Miguel colocar ali. Diz o seguinte: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Versículos agora 28 e 29 do capítulo 10. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Amém? Deu para pegar os 3 versículos que a gente leu? Mas eu vou ler de novo, João. Aleluia, né? Vamos ler de novo? Eu não vou ler ali não, porque eu vou ler em sequência. 9, versículo 38, e depois versículos 28 e 29 do capítulo 10. Versículo 38 diz: por causa disso tudo, estabelecemos aliança fiel e o escreveremos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Versículo 28 do capítulo 10. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, o porteiro, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham de saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O que está acontecendo aqui nesse momento da história? Jerusalém foi restaurada, os muros de Jerusalém foram restaurados, e o povo se voltou à palavra de Deus novamente. Então se iniciou uma reforma que nós chamamos aqui um avivamento, uma reforma espiritual no meio do povo judeu. E o capítulo 9 é uma grande oração do povo, se lembrando da chamada de Deus desde lá de Abraão, todas as maravilhas que Deus fez ao longo desses anos todos, como cuidou do povo desde a chamada de Abraão, como libertou o povo do Egito, como que cuidou do povo no meio do deserto, e como que foi trabalhando as suas maravilhas no deserto, e também uma lembrança dos erros
de seus pais no passado. E mesmo assim, nós vamos ler mais lá para frente esse versículo. E mesmo tendo a coluna de fogo, o maná, a água, seus pés não se cansaram, suas roupas não cederam, mesmo assim os nossos pais, eles caíram, desobedeceram ao Senhor. Então esse capítulo 9 é uma oração sempre lembrando das maravilhas de Deus e da dureza de coração do homem. E restaurando as maravilhas de Deus, dureza do coração do homem, e esse arrependimento, essa confissão de pecados nesse sentido, e ele chega aqui. Por causa disso tudo, então, que começa no versículo 38, por causa de todas essas lembranças que eles tiveram, eles estabeleceram uma nova aliança com Deus. E juraram lá no versículo 28 e 29 que nós lemos, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, seus juízos e estatutos. Esse é o contexto que nós temos nesses versículos. E o que está no meu coração, o que estava no meu coração durante essa semana, caiu muito bem com isso, por quê? Porque eu comecei a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Se iniciou assim, né, com essa prisão aí do ex-presidente e tal. E eu fiquei pensando, poxa, nós só temos 500 e pouquinhos anos e já aconteceu tanta coisa, né? Já mudou tanta coisa. Se a gente parar para pensar, numa geração de 70 anos, foram só 7 gerações que se passaram, né? 8 gerações, e tanta coisa aconteceu, para bom e para ruim, tanta coisa já mudou. E eu fiquei pensando, e comecei a pensar também na minha história, o quanto eu já sou, quanto tempo eu já sou da igreja, quanto tempo eu ouço as mesmas coisas, quanto tempo eu estudo em cima dos mesmos versículos, quantas vezes eu já fiz as mesmas promessas para Deus, e a minha reflexão, o meu pensamento, que eu quero compartilhar com vocês, me trouxe uma resposta não muito agradável. Me trouxe um tapa no meu peito, na minha cara, que me constrangeram demais diante de Deus. E eu queria fazer esse exercício de reflexão com vocês. E para a gente começar, eu queria ir lá atrás, lá em Gênesis, no começo de tudo. Se voltarmos ao início de tudo, nós vemos que Deus criou tudo perfeito. Tudo era bom, tudo era muito bom. E Deus, ao criar o homem, confiou ao homem o domínio e o zelo sobre toda a criação. A gente vê isso em Gênesis 2, versículos de 15 a 17. Deus criou o homem e deu ao homem a responsabilidade de guardar e cultivar o jardim. E no meio disso tudo, Deus só deu uma advertência. Só fez uma exigência ao homem: obediência. Existe uma árvore que está no meio do jardim. Você pode fazer tudo. Você tem que cuidar de tudo, tem que zelar por tudo. Mas dessa árvore, você não pode comer o fruto. Porque quando você comer, certamente você vai morrer. E era assim a história no Gênesis. E os anos se passaram, não sei quantos, no Gênesis, de um capítulo para o outro. Adão e Eva viviam muito bem, em comunhão com Deus. Mas já no capítulo 3, o homem optou por se entregar aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, à sua própria curiosidade. Abriu mão e fechou os ouvidos para aquilo que Deus tinha exigido e instituído como mandamento, como ordenança naquele jardim, e escolheu a sua própria vontade. Em Adão, então, nós todos pecamos em desobediência. Nós todos pecamos em desobediência. E como diz em Romanos 3, 23, todos estamos destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo quando Deus olha sobre a terra. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos diante de Deus. E como consequência do nosso pecado, a morte eterna nos alcançou. Ponto final. Era isso que tinha que acontecer. Adão pecou, certamente ele morreria, diz o Senhor. Então, com o pecado de toda a humanidade, a morte eterna nos alcançou. E o problema é que se nós mesmos sofrêssemos todas as chagas e todas as dores pelos nossos pecados e morrêssemos pelos nossos próprios pecados, nunca seríamos capazes de nos colocar novamente na mesma posição que tínhamos diante de Deus. Porque nós não haveria nenhuma esperança, pois não poderíamos viver de novo e conseguir justiça perfeita diante de Deus. Porque a morte eterna nos alcançaria. Nós não teríamos como ressuscitar e vencer a morte, como nós vamos ver que nosso Jesus venceu. Não bastaria a nossa morte, teria que ser uma morte eterna. Todos os dias da nossa morte, teríamos que viver pagando esse preço. Porque o pecado que cometemos foi um pecado com consequências eternas. Porque foi cometido contra um Deus que é eterno.
e nós finitos não temos como pagar essa dívida. E essa era a situação que nós estávamos. Essa é a situação que aqueles que não conhecem a Jesus Cristo está. Mas diante de tal situação, Deus com toda a autoridade, Deus com todo o poder, Deus com toda a justiça de aniquilar o homem por causa do pecado que entrou no mundo, Ele escolheu manifestar amor e misericórdia. E eu queria que vocês abrissem, aproveitar que está em Neemias, no capítulo 9, versículo de 18 a 20. Essa oração que eu comentei no começo do culto diz o seguinte, o versículo 18: ainda mesmo quando fizeram para si, para o povo judeu, um bezerro de fundição e disseram: este é o nosso Deus que te tirou do Egito, e cometeram blasfêmias, todavia tu, Deus, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Nem quando o povo blasfemou, fazendo um Deus, um bezerro de ouro, dizendo: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito, nem assim Deus deixou de amar o homem, de amar a humanidade. Nem com esses pecados todos que nós vamos ver que o povo, e nós conhecemos que o povo judeu cometeu, nada do que eles fizeram foi possível de aplacar o amor de Deus sobre a vida deles, de afastar o amor de Deus da vida deles. Deus escolheu e decidiu que iria manifestar amor e misericórdia. João 3,16, o versículo talvez mais conhecido, né? Dentro da igreja e fora da igreja, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2, de 1 a 5, diz o seguinte: e Ele nos amou quando ainda éramos... E Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a nossa vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus escolheu amar o homem que rejeitou o Deus Todo-Poderoso. E eu não entendo isso, meu irmão. Se alguém entender esse amor, venha cá, pega o microfone da minha mão e me explica, porque eu não tenho ideia que amor foi esse manifesto por Deus. Nós estamos falando de um Deus, e isso precisa ficar muito claro, plenamente suficiente nele mesmo. Deus não criou todas as coisas ou decidiu manifestar amor e misericórdia para a sua criatura porque Ele tinha necessidade de ser amado, ou tinha necessidade de ser louvado, ou tinha necessidade de comungar com alguém. Deus sempre foi e sempre será plenamente satisfeito nele mesmo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Então esse Deus, que não tem necessidade de coisa alguma, e que diante da criatura que amou mais a si mesmo do que ao Criador, manifestou por livre escolha amor e misericórdia. Vocês entendem isso? Vocês estão compreendendo isso? Às vezes é muito simples, né, a gente trazer isso para a nossa realidade. Pensa em alguém que fez algo ruim com você, né? Alguém no seu trabalho que te persegue, ou algum amigo que, poxa, pisou na bola contigo, feio mesmo, assim a ponto de te humilhar na frente de multidões. Pô, é certo que o nosso coração vai se enraivecer e vamos querer vingança e vamos querer, de alguma forma, nos afastar dessa pessoa. Ó, essa pessoa para mim agora morreu. Não tem mais jeito não. Deus, o Deus soberano, plenamente suficiente nele mesmo, ao olhar para o homem que rejeitou ele, na sua atitude falou: eu não quero mais nada com o Senhor, eu prefiro o pecado. Deus olhou para esse homem e decidiu
manifestar amor e misericórdia. Só que a história não podia acabar aí. Uma transgressão foi feita contra a ordem de Deus, e tinha que haver juízo por causa dessa transgressão. A manifestação de amor e misericórdia desse Deus não poderia ser expressa de qualquer forma. Deus seria injusto se nos amasse e manifestasse misericórdia pelas nossas vidas e apagasse todos os pecados sem o cumprimento da pena do pecado, que é a morte. Sangue precisava ser jorrado. A justiça de Deus exigia que a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois Ele não poderia aceitar-nos em comunhão consigo mesmo a menos que a penalidade fosse paga. Então, para resolver o problema que nós mesmos causamos, Deus envia a solução. E quem é a solução, meu irmão? Jesus Cristo. Que além de obedecer a lei de modo perfeito por toda a sua vida, por amor de nós, em nosso favor, também tomou sobre si todos os nossos sofrimentos e todos os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Vamos abrir em Filipenses 2, versículo 8 a 10. Filipenses 2, de 8 a 10 diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Jesus, que é Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a sua glória, desceu à terra como homem, chegamos no versículo 8, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz em nosso lugar. 1 João 4,10 diz o seguinte: João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício perfeito e agradável pelos nossos pecados. Partiu de Deus a iniciativa. Não foi um clamor do homem caído e do homem morto: Deus me salva. Não, porque não tínhamos nem condições de pedir por socorro. Foi uma decisão do próprio Deus, que nos buscou e manifestou amor, entregando o seu único Filho por nós. Romanos 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo que eu mais gosto e aprendi a gostar desde que eu conheci é 2 Coríntios 5, 21. Diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, nós estamos falando de um Deus que tinha todo o poder e toda a autoridade para acabar com as nossas vidas e acabar com a raça humana num estalar de dedos, por culpa nossa e por merecimento, sendo justo. Mas Ele decidiu resolver toda a questão, nos tratando com amor e com misericórdia. Como Ele fez isso? Ele mesmo morreu por nós. Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós. Que amor é esse? E eu comecei lendo Neemias 9, e o povo também fazendo essa reflexão, desde lá de Abraão, Deus resgatou a gente, manifestou amor e misericórdia, nós caímos, e Deus mesmo assim continuou nos amando, continuou nos preservando, e nós caímos e fomos desobedientes de novo, mas Deus nos restaurou, nós caímos, nos entregou na mão dos assírios, dos babilônios, mas não se esqueceu de nós, nos resgatou, e por causa disso tudo fazemos aliança com o Senhor, que obedeceremos todos os dias de nossas vidas os seus estatutos e mandamentos. E é nesse ponto que eu parei e comecei a refletir. Porque qual é a resposta natural diante de toda essa história que nós estamos vendo? De um Deus que carregou sozinho toda a culpa pelos nossos pecados e se tornou objeto do intenso ódio e ira de Deus contra o pecado, que nos representou e nos substituiu diante de Deus, para que fossem possíveis a reconciliação e a esperança de uma vida eterna. Qual é a resposta natural de alguém que recebe tamanho favor diante daquele que o favoreceu? A resposta natural seria gratidão,
reconhecimento, né? Eterno agradecimento, oferecer a sua vida para aquela pessoa. Só que ao refletir sobre os meus dias, e aqui eu entro com a minha reflexão, eu não vejo essa disposição em minhas ações e nos meus comportamentos. Eu percebi que grande parte dos meus dias, e eu fui muito singelo e muito politicamente correto em botar grande parte, porque talvez sejam todos, estão sendo gastos de forma egoísta e de forma vaidosa. Eu posso ter um perfeito entendimento e saber todos esses versículos de cor, da história e do plano de salvação para Deus da minha vida. Mas se a minha vida não transbordar em gratidão e reconhecimento e entrega total a esse que me favoreceu de forma grandiosa, de nada vale. Eu sou como um que não confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se eu só entender e não viver essa nova vida que Cristo deu para mim. Só que ainda assim eu não me convenci nessa minha reflexão. Porque eu não sou assim. Eu comecei a pensar, e aconteceu ontem, um exemplo, mas eu comecei a pensar nas vezes em que eu precisava de alguma coisa, urgente, ligava para um amigo, cara, estou precisando de você, sei lá, estou precisando de uma grana, para pagar uma conta, se não pagar hoje, cara, minha vida vai estar destruída. O cara vai, está aqui, Israel, pô, toma o dinheiro aí, paga aí. Caraca, cara, salvou minha vida, meu irmão, cara, ó, quando você precisar, você pode contar comigo. E eu sou assim com os meus amigos, né, cara, quando alguém me favorece de alguma forma, cara, ó, poxa, muito obrigado, cara, ó, e eu fico naquela ânsia, né, de querer agradar a pessoa, aquele anseio, perdão, de querer agradar a pessoa e de querer retribuir aquele favor que ele fez para mim. Então isso é um sentimento sim natural, se nós pararmos para pensar, e na medida que esse favor ele for maior, o nosso sentimento é maior também. Pô, se o cara te empresta R$5, você paga só um lanchinho ali de gratidão, mas pô, o cara deu um conto na tua mão, pô, vou te levar para o Verdana aí, te pago e tal, devolver. Então, na medida em que o favor para com a nossa vida é maior, a nossa resposta em gratidão é maior também. E então eu me questionei, qual a minha dificuldade se tratando do favor de Deus por mim? Se a minha gratidão e a minha vontade de retribuir aquele que me emprestou R$1.000 é grande, tão grande assim, o que seria então daquele que deu a sua própria vida para me tirar da morte eterna e me trazer para a vida eterna? Do Deus Todo-Poderoso que me deu a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida hoje e que você tem na sua vida hoje. Qual o problema então quando se trata das coisas de Deus? E eu queria que você refletisse sobre isso. Eu não sei se você está na mesma crise que eu, mas isso tem sido uma crise para mim, e nós discutimos isso no projeto de base dos jovens, na sexta-feira, sobre essa responsabilidade que nós temos como jovens, nesse mundo tão caótico e turbulento, de conciliarmos todas as coisas, mas de uma forma de que tudo que façamos glorifique o nome de Deus. Não ficarmos viciados no nosso trabalho, ou viciados em ganharmos dinheiro, ou estudarmos, ou avançarmos na nossa carreira, e deixando Deus de lado. Que ao conversarmos e debatermos, né, no projeto de base, a gente estava vendo que na maioria das vezes isso acontece. Poxa, estou sem tempo para ler a palavra, estou sem tempo para me dedicar, sem tempo para ir no culto, porque eu estou trabalhando muito e tal. E essa crise hoje, ela existe, de conciliar todas as coisas que temos que fazer com a coisa prioritária das nossas vidas, que é viver para Deus. E isso tem mastigado o meu coração, eu tenho mastigado, ruminado isso de uma forma, tentando encontrar ali um caminho para seguir de forma correta. E a pergunta que eu me fiz foi, qual a minha dificuldade se tratando do favor imenso que Deus fez para a minha vida? Por que que eu não consigo, ao longo dos meus dias e da minha vida, retribuir com uma gratidão imensurável e um agradecimento imensurável, uma retribuição imensurável, uma dedicação de vida eterna a esse Deus que tudo fez por mim? E doeu o meu coração, meus irmãos, ao perceber o quão mesquinho, miserável e hipócrita que eu sou. Eu percebi que quase todas as vezes o meu sentimento de gratidão e retribuição é alimentado pelo que eu posso ganhar como retorno. Então,
Se o meu amigo me emprestou um dinheiro, eu tenho aquela vontade de retribuí-lo, eu tenho aquela vontade de agradá-lo por causa daquele dinheiro, mas no fundo do meu coração, e isso é por causa do pecado, maldito pecado que existe em nós. Eu tenho essa vontade, na maioria das vezes, ou é de repente para poder cobrar um favor dele de volta, tréplica, né? Pô, você me emprestou, eu te devolvi, mas agora, né? Estamos kit a kit, vem para cá de novo. Ou às vezes um reconhecimento dos homens. Caraca, poxa, e Israel realmente, né? Eu dei sem nenhum constrangimento para ele foi aí prestativo, cara. Tem um reconhecimento dos homens sobre mim. Ou até às vezes alimentar um orgulho, uma vaidade dentro do meu próprio coração. Então, todas as vezes que eu respondo com gratidão e respondo entregando ali a minha vida, né, ou a minha atenção àquele que me favoreceu, na maioria das vezes tem uma pontinha de orgulho e vaidade dentro de mim. E ao olhar para o favor imerecido que recebi de Deus, de peso eterno para a minha vida, ainda assim sou capaz de me voltar para mim mesmo e buscar na minha gratidão e retribuição a Deus algo que eu possa me gloriar e me exultar. Quando vejo que eu não terei nenhum tipo de vantagem em retribuir a Deus em obediência, em temor, em santidade, em serviço, etc., simplesmente eu escolho ignorar tudo o que foi feito por mim e viver conforme as minhas vontades. Estou caindo no mesmo erro de sempre, desde Gênesis. Deixar o Senhor de lado e seguir as minhas próprias vontades. Eu devo amar o meu irmão. A palavra me diz isso. O Deus que me salvou, que fez um favor imerecido para a minha vida, diz que eu devo amar o meu irmão, e nós ouvimos hoje pela manhã isso. E eu no meu coração penso, no dia que eu precisar desse irmão que eu estou amando, ele vai me ajudar. Mas se esse irmão aí não tiver nada para me retribuir, para que eu vou amar ele? Para que eu vou dedicar a minha vida a ele, se quando eu precisar, ele não tem nada para me dar? Ou então eu devo conhecer a palavra de Deus e buscar a santidade, a palavra me orienta a fazer isso. O Deus que me resgatou e manifestou tamanho amor pela minha vida, diz que eu tenho que buscar a sua palavra, conhecer a sua palavra e buscar a santidade, porque ele é santo. Claro que eu vou fazer isso, porque hoje sou eu que prego. Eu não quero chegar lá e passar vergonha na frente de todo mundo, não sabendo o que falar. Ou mandar uma mensagem para o pastor, prega no meu lugar aí, porque a semana foi muito puxada, não consegui pensar em nada. Mas se não tenho que pregar, não tenho que dar aula, não tenho que fazer nada, eu não vou buscar, não tenho nada de retorno para mim nesse sentido. Ou então eu devo servir a igreja. A palavra do Senhor diz que temos que servir uns aos outros. Assim, então, servindo a igreja, as pessoas vão me reconhecer, vão reconhecer minha disponibilidade, o meu altruísmo. Se não me reconhecerem, eu paro de servir. Não vale a pena servir naquela igreja, eu não tenho reconhecimento nenhum. Que história é essa? Percebem às vezes, e isso é um exercício difícil, meu irmão. E talvez eu esteja falando, e você esteja pensando, que miserável pecador esse aí que pensa essas coisas todas, cara. Esse cara não devia estar pregando, nem tocando aí na frente. Meu Deus, ele pensa isso tudo antes de fazer as coisas para Deus. Mas para fazer essa reflexão. Para fazer esse exercício. É difícil, sim. Mas pensa todas as vezes. E eu vindo para cá, pensando em mais alguns exemplos, pensei o quanto eu me dedico para o meu trabalho, quando o meu chefe pede, ou quando eu preciso entregar alguma coisa, quando eu quero mostrar serviço. E se eu parar para pensar lá no fundo mesmo da questão, parar de arranhar a superfície e ir profundo nas verdadeiras intenções, eu faço isso porque eu quero ser reconhecido pelo meu chefe. Eu faço isso porque eu quero receber um aumento de salário. Eu faço isso porque eu não quero ficar amanhã, sexta-feira, trabalhando até tarde, então vou matar tudo aqui até quinta-feira. Não é porque eu tenho amor pelo meu trabalho, aquele amor, aquela gratidão por estar ali. Não, é porque eu vou ser retribuído de alguma forma. Seja financeiramente, seja no reconhecimento, seja ganhando tempo com alguma coisa. Eu só faço aquilo que me agrada. E com Deus não pode ser assim, meu irmão. Nós, ao olharmos para esse amor, para essa misericórdia que foi manifesta pelas nossas vidas, por um Deus que não tinha necessidade nenhuma de te salvar, Deus não tem necessidade nenhuma que você esteja aqui levantando as suas mãos e adorando a Ele. Deus não tem necessidade que você levante as suas mãos e entregue palavras de adoração a Ele. Não tem, porque Ele é pleno e suficiente nele mesmo.
Nós, diante desse Deus que não tem necessidade de coisa alguma de nós, buscamos ainda dentro de nós algo que possamos nos favorecer ao servirmos a esse Deus. Quão mesquinho que eu sou, quão hipócrita que eu sou, e eu botei a palavra hipócrita porque eu pensei lá em Mateus 6, quando o Senhor fala, quando vocês jejuarem ou orarem, não orem como os hipócritas, não jejuem como os hipócritas, porque eles oram na frente das praças, eles jejuam e mostram para todo mundo que estão jejuando. A recompensa que eles querem, certamente já conseguiram, que é o reconhecimento humano, que é o reconhecimento daqui da terra. Mas aqueles que oram em secreto e fazem o seu jejum escondido só ao Pai, o Deus que vê em secreto o recompensará. Então a palavra de Deus, ela não nos garante nenhuma recompensa terrena, zero, nenhuma recompensa terrena. Não é porque estamos fazendo a obra de Deus ou servindo a nosso Deus que vamos ter algum tipo de retribuição, que vamos ter algum tipo de favor. O único favor que nós recebemos já foi manifesto na cruz. E eu queria que você abrisse em Lucas, para você ver qual é a recompensa pelo seu serviço e pela sua obediência. Está descrito, muito bem descrito na Bíblia, em Lucas 17, versículos de 3 a 10. É o próprio Jesus que diz qual é a nossa recompensa. Amém? Lucas 17, de 3 a 10, diz o seguinte, o Senhor Jesus falando, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moeira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar um gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Muitas pessoas usam esse bloquinho aqui, esses versículos de 3 a 10, para falar sobre fé, sobre a fé do tamanho de mostarda, sobre a fé que transplanta os montes e as amoeiras e etc. e tal. Só que não está falando nada de fé nesses versículos aqui. Esses versículos falam sobre obediência e compreensão de serviço, de ser servo. Vou simplificar. Jesus está falando o seguinte, olha só, vocês têm que perdoar, ponto final. Ah, mas e se vier 7 vezes e tal, vocês têm que perdoar quantas vezes forem necessárias. Esse negócio do 70 vezes 7 aí não é para contar no dedo, não. Jesus está dizendo assim, quantas vezes forem necessárias, se arrependeu, perdoa. Aí eles, diante disso, Deus, aumenta a nossa fé então para que a gente possa perdoar e exercer esse mandamento. Aí Jesus falou assim, vocês não estão precisando de fé não. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão de todos os grãos, vocês mandariam esse monte para o mar e ele iria obedecer vocês. O que vocês não estão entendendo é que vocês têm que obedecer. Porventura vocês, quando tem um servo, e esse servo está trabalhando o dia todo, lá com o gado, lá na lavoura, chega até tardinho, você quer jantar, antes dele te servir, você fala assim, servo, você trabalhou tanto, vem cá, descansa, senta um pouquinho. Não, vocês falam o seguinte, põe a minha mesa, prepara a minha comida, porque primeiro eu vou comer, depois você come. E Jesus fala, porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Jesus está dizendo o seguinte, eu mandei perdoar, e ponto final, vocês têm que perdoar, vocês não têm que pedir mais fé. Vocês têm que me obedecer. Se eu mandei, obedeçam. E é justamente isso, quando eu paro para refletir sobre essa crise que eu apresentei para vocês. Se o meu Deus falou que eu tenho que fazer e ponto final. Eu não tenho que buscar nas entrelinhas ou nas minhas vontades fazer somente aquilo que me agrada ou aquilo que vai me retribuir de alguma forma.
A única recompensa pelo meu serviço e pela minha obediência é o próprio serviço, porque eu cumpri apenas o meu papel de servo, o meu papel de escravo. E não adianta pensarmos, escravo? Poxa, que palavra feia, mas somos escravos sim. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Basta escolhermos somente o nosso Senhor. Só que um Senhor é maldoso, um Senhor é violento, é maléfico, e o outro é bondoso, misericordioso, que chama os seus escravos e servos de amigos, e os chama a sentar à mesa e andar junto com ele. Não temos que buscar nas ordens de Deus e retribuir esse favor que Deus fez pelas nossas vidas com algo que venha nos favorecer também, meus irmãos. Devemos fazer única e exclusivamente porque Ele nos mandou fazer. E não tem para onde correr. Eu fiz para que vocês fizessem também. Não foi isso lá no Lava Pés, que a gente já falou 2 vezes aqui no púlpito? Eu fiz para que pudesse dar exemplo para vocês e que vocês fizessem também. E ponto final. Não temos que buscar vanglória ou buscar recompensas no nosso serviço. Deus não é o nosso devedor só porque fizemos tudo quanto Ele pediu. Ele é sempre o Senhor e nós sempre seremos os escravos, sempre seremos os servos. Então para com essa ideia de querer ganhar vantagem, para com essa ideia de querer ser recompensado em todas as coisas. Nós precisamos servir e obedecer porque o nosso Deus disse que deveríamos fazer isso. Ele deu a sua vida, Ele já preparou tudo, todo o campo para que pudéssemos obedecer. Nós temos que obedecer. Só existe uma ordem: obedecer a Deus. E Ele resume todos os mandamentos em 2: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ponto final, é simples. Só que nós insistimos em complicar. Nós insistimos em ganhar vantagem em todas as coisas. E não deve ser assim. Não temos que vir para a igreja porque tem algo aqui para sugarmos, como foi falado pelo João pela manhã, para nós abastecermos as nossas energias e vivermos o dia lá fora. Não, nós temos que estar aqui porque temos para dar para alguém. Nós temos que servir a Deus e buscar a palavra de Deus, não porque eu estou precisando de cura, que eu preciso de uma palavra para pregar no domingo à noite, porque eu preciso de uma resposta no meu trabalho. Eu preciso fazer isso porque é a única coisa que eu entendo que devo fazer diante daquele que fez tanto pela minha vida e pela sua vida. A nossa resposta deve ser de gratidão. A nossa resposta deve ser de reconhecimento, de entrega total de vida ao Deus que deu tudo por nós. Como criaturas regeneradas, já caminhando para o fim, não devemos nos preocupar com as recompensas pequenas desse mundo caído e corrompido. Devemos almejar a herança eterna que nos é garantida por Cristo e está guardada nos céus pelo próprio Deus. Nós nos satisfazemos com muitas migalhas e com muita coisa mísera, que são as recompensas aqui da terra. Nós temos uma herança eterna guardada nos céus. E às vezes, talvez isso seja uma estratégia do príncipe desse século, tirar o nosso foco da eternidade, com tantas coisas que temos que fazer no nosso dia a dia. Porque se nós olharmos para a eternidade e fincarmos os nossos olhos na herança que é incorruptível, imarcessível, inabalável, nós não vamos ter nenhum prazer nas coisas pequenas dessa terra. Não vamos querer buscar o reconhecimento dos homens, porque isso passa, isso muda do dia para a noite. Aqueles que nos reconheciam, no dia seguinte estão falando mal de nós. O dinheiro que ganhamos hoje, amanhã a traça já está comendo. Os bens que nós adquirimos hoje, amanhã eles já estão sendo usados por outras pessoas, porque quando morremos, não levamos nada. Levamos nada. Talvez o que falta na nossa geração, o que falta para a nossa igreja é um senso certo de eternidade. Nós estamos com os nossos olhos muito voltados aqui para a terra e esquecendo que a nossa vida é para ser vivida na eternidade. Ainda que estejamos aqui, nós somos cidadãos celestiais. Nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Isso daqui é só uma passagem. 1 Pedro diz que somos peregrinos nessa terra e devemos viver como forasteiros e peregrinos, sem nos apegar às coisas dessa terra, porque a nossa pátria é eterna, é celeste. E a herança que está guardada nesse Deus é que devemos buscar. Isso sim deve encher os nossos corações de disposição em viver para aquele que nos resgatou e nos deu a vida quando estávamos mortos. Se o nosso coração hoje bate, ele deve bater pelo nosso Senhor e para o nosso Senhor. Se hoje nós cantamos, nós devemos cantar pelo nosso Senhor e para o nosso Senhor. Todos os nossos pensamentos devem ser para o nosso Senhor. Porque como foi lido no começo do culto, na abertura, tudo foi feito por Ele e para Ele. Não tem para onde fugir.
Nós somos feituras de Deus, criados para a glória de Deus, e devemos viver como tais. Vamos abrir em Colossenses 3, de 1 a 4, para finalizar. Fica uma dica de Paulo, não do Israel. Fica uma dica do próprio Deus, que o homem Paulo escreveu isso tudo aqui inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Se somos então regenerados, se somos nova criatura, os nossos olhos só podem estar voltados para um lugar, para o alto, para as coisas do alto. Não olhemos para a terra, não nos inclinemos para a terra, para as coisas da terra. Porque no dia que o nosso Deus se manifestar, nós, os regenerados que morremos com Ele e andamos olhando para o alto, nos manifestaremos juntos com Ele, em glória, e reinaremos todos juntos, adorando o autor e consumador da nossa fé. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela Tua verdade. Obrigado por tamanho amor, Deus, manifesta pelas nossas vidas de forma imerecida. Que é apesar, Deus, de nós, que é apesar, Deus, daquilo que somos e daquilo que temos para dar, porque não temos e não somos nada, Deus. O que temos em nossas mãos para Te entregar, Pai? O que temos em nós para oferecer ao Senhor? O Senhor que é dono de todas as coisas. O Senhor que é suficiente, pleno em si próprio. E nós insistimos, Deus, em achar que temos algum direito. Deus, nós não temos direitos nenhum. Nós não temos direito a nada, Deus. Nós temos uma obrigação, que é obedecer ao Senhor. O único direito que nós tínhamos, e eu gosto de repetir isso, o Senhor tomou de nós, que era o direito da morte, Senhor Deus, e nós Te louvamos por isso. E trocou o único direito que nós tínhamos e nos deu uma única obrigação, obedecer ao Senhor. Nos ensina, Deus, a contar os nossos dias, a vivermos, Senhor Deus, de forma que venhamos a glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome com as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, pela nossa vaidade, perdoa, Senhor Deus, pelo nosso orgulho, nos perdoa, Senhor Deus, pela vida mesquinha e hipócrita, Senhor Deus, que vivemos. Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue me ensinando nessa reflexão que eu tenho feito, a encontrar o caminho certo para eu viver. E assim também, Senhor Deus, para com os meus irmãos. Que essa palavra que foi dita, Senhor Deus, esse compartilhamento daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, possa encontrar espaço na mente e no coração dos meus irmãos, e eles possam, Deus, buscar no Senhor, refletir no Senhor sobre essas verdades, e sobre as verdadeiras intenções, Senhor Deus, que nos fazem estar todos os dias aqui, todos os domingos aqui, que nos fazem, Senhor Deus, dizer que somos filhos do Senhor. Quais são as verdadeiras intenções ao declararmos isso, Senhor Deus? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Não podemos olhar para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Não podemos olhar para esse sacrifício, Senhor Deus, e acharmos que temos em nós algo que possa Te agradar, algo que possa, Senhor Deus, manifestar algum tipo de exigência, de retribuição do Senhor para nós, porque nós não temos nada. Como nós lemos, o amor consiste em que o Senhor nos buscou primeiro e nos amou primeiro, não que nós tenhamos buscado ao Senhor. Mas nós somos tão egoístas, Senhor Deus. Nós somos tão falhos. Somos tão vaidosos.
que em todas as oportunidades tentamos encontrar algo para nos favorecer. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, nos ajude, Pai, a viver uma vida realmente como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, amando o Senhor mais do que a nós mesmos, amando o Senhor mais do que as coisas aqui da terra. Endireita, Senhor Deus, a nossa vista, endireita os nossos passos, para que venhamos a caminhar e olhar sempre para a eternidade, não, Senhor Deus, aqui para a terra. Restaura em nós, Senhor Deus, esse senso de identidade celestial. Restaura em nossos corações, Senhor Deus, essa certeza de que tudo que vivemos aqui é passageiro e não fica. Porque quando aquele dia chegar, o Senhor irá nos perguntar o que temos nas nossas mãos. O que temos nas nossas mãos para te entregar, Deus? E nós vamos apresentar mãos vazias ao Senhor, porque insistimos em viver os nossos dias de forma medíocre. Insistimos em viver os nossos dias, Senhor Deus, de forma miserável. Prestaremos conta de tudo que fizemos, Senhor Deus, nessa vida. A sua palavra nos diz isso. Todos prestarão contas diante do Senhor. Todos prestarão contas diante do Senhor. Nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus, que imputou em nós toda a justiça, que imputou nele mesmo todos os nossos pecados. Nós temos tudo em nossas mãos para vivermos da maneira correta, Senhor Deus, porque tudo que precisava ser feito o Senhor já fez. A dívida já está paga, o problema está resolvido, a morte está vencida, o pecado está vencido, Satanás está vencido. Não temos mais, Senhor Deus, com que nos preocupar, apenas vivermos conforme a tua palavra, Deus. É simples, o mais difícil o Senhor já fez, Deus. E nós tentamos complicar, nós tentamos encontrar coisas para dizer não é bem assim, não é bem assado. É simples, nos ajude a viver de forma simples, Senhor Deus. Tudo o Senhor já fez por nós. Basta que vivamos. Basta que entre na nossa mente, no nosso coração, Senhor Deus, e transborde em ações, e transborde em retribuição, em louvor ao Senhor. Não é difícil. E não é impossível, porque o Senhor nos falou, Deus, para fazermos assim. O Senhor não pregaria uma peça em nós, como foi falado hoje pela manhã, e nos chamar a fazer algo que seria impossível para nós. Não, se o Senhor falou, é possível vivermos dessa forma. Basta que nos empenhemos, Senhor Deus. Basta que seja intencional de nós. Basta que tenhamos a intenção de todos os dias vivermos conforme os seus estatutos e os seus preceitos. E diante disso tudo, desse plano maravilhoso, nós queremos fazer aliança com o Senhor essa noite, Senhor Deus, e dizer que obedeceremos, Senhor Deus, todos os seus estatutos, e andaremos, Senhor Deus, todos os nossos dias nas suas leis, Senhor Deus, e nas suas veredas. Que essa noite, Senhor Deus, em nossas vidas seja assim um divisor de águas. E aqueles que estão andando, Senhor Deus, de forma sem se preocupar com o que o Senhor exige, com o que o Senhor pensa, que venhamos a mudar completamente de postura diante do Senhor. E aqueles que têm conseguido viver uma vida reta diante do Senhor, que o Senhor fortaleça esses pés em nome de Jesus Cristo, para que possam continuar, e nós juntos como igreja fortalecermos uns aos outros, Deus, não para benefício próprio, não porque o meu irmão tem algo para me dar, mas porque juntos somos pedras, Senhor Deus, vivas, que constituem uma casa, Senhor Deus, espiritual. Porque juntos somos igrejas e noiva do Senhor. Não tem mais importante, não tem menos importante aqui. Não tem aquele que é mais amado pelo Senhor, aquele que é menos amado. Somos todos iguais. E devemos amar, Deus, uns aos outros como o Senhor nos amou. Devemos, Senhor Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, como o Senhor nos orientou e nos ordenou. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor Deus. Que todo esse amor próprio que temos, possamos então estender ao nosso próximo. Possamos então aplicar ao nosso próximo, não mais a nós,
mas ao nosso próximo. Nos ensine isso. Tem misericórdia, Deus, de nós. Tem misericórdia de nós, Deus. Porque todo dia é uma luta. Não adianta, meu irmão, não adianta nós nos enganarmos, achando que vai ser natural de nós trabalharmos e vivermos dessa forma. Todo dia é uma luta. Todo dia precisamos desejar viver assim. Precisa ser intenção dos nossos corações. Nos ajude, Deus, a ter essa intenção todos os dias de nossas vidas, a não fraquejarmos nenhum dia. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. E nós pedimos em nome de Jesus, porque é somente no seu nome que conseguiremos. Se confiarmos na força do nosso próprio joelho, da nossa própria mão, da nossa própria mente, não conseguiremos, Senhor Deus, passar nem de 30 minutos. Precisamos do Senhor, Deus, todos os dias de nossas vidas. Nos ensine a viver os nossos dias para o Senhor, Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a reputar tudo como Paulo disse, Senhor Deus, como esterco, e almejar sempre o conhecimento de Deus, em avançar no conhecimento da palavra de Deus, e avançar no entendimento do plano maravilhoso de Deus. Tudo que achamos que temos, todos os direitos que achamos que temos, isso tudo deve ser deixado de lado. Devemos nos esvaziar, ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nos humilharmos diante do Senhor, Deus, porque nós não temos nada. A humilhação do nosso Cristo, ela foi intencional. Nosso Deus desejou isso, mas a nossa, ela tem que ser obrigatória, porque somos humilhados diante do Senhor, nós não temos nada e precisamos do Senhor. Faça crescer esse sentimento em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Amém, Deus.